Salve, salve galera que gosta de futebol. Bom, olha aqui de novo, né? Acho que eu animei, empolguei talvez, para fazer mais vídeos e falar sobre. E como vocês podem ver pelo título e pela camisa, vamos falar sobre Copa do Mundo, né? E mais uma vez tem algumas anotações aqui, então eu possivelmente vou olhar para baixo. Mas vamos lá. Como vocês podem ver pelo título, é um campeão e quatro vencedores. E por que que eu pensei nesse título? Por que que eu pensei nesse tema? No futebol, principalmente, e muito aqui na nossa cultura brasileira, é muito comum a gente ver o campeão e todos os que não foram campeões como fracassados e, enfim, como se não servisse. E eu acho que essa Copa foi, pra mim, pelo menos, talvez, claro, ser por ignorância minha ou porque foi a primeira Copa que eu acompanhei do começo ao fim, em todos os contextos, enfim. Mas eu acho que ela mostrou isso pra gente, de que você tem mais vencedores. Campeão é só um, mas vencedores são com certeza mais que um. E aqui eu vou trazer os meus argumentos pra vocês. Eu acho que a grande imagem tá na semifinal. As quatro seleções com histórias incríveis. Você tem a Argentina sendo campeã numa caminhada que pra mim começou na Copa América de 2021, quando o Messi finalmente ganha o seu título pela seleção, tira uma bigorna das costas. Você dá essa esperança pro povo argentino de opa, vamos lá, dá pra ganhar, dá pra jogar. Pelo contexto, e aí enfim, dá pra ficar falando da Argentina aqui por um tempão, mas eu não vou focar nela, porque ela foi campeã. Aí você tem a história do Messi, que foi uma história incrível. A maneira como a Argentina jogou a final histórica, que eu acho que a gente só vai ter noção disso lá pra frente. E aí sim olhar pra trás e falar, putz, foi realmente muito foda. Mas enfim, focar nas outras seleções. Começar pela França, né, a vice-colocada. Vários feitos, como por exemplo a continuidade do trabalho, uma geração ainda assim muito forte, mesmo com muitos destaques, é, mesmo com muitos desfalques. Então, por exemplo, para as próximas duas ou três gerações, a Copa de 26, de 30, talvez até de 34, vai continuar vindo muito forte. E eu acho que a imagem da França, não na caminhada até aqui, mas na final, é o Mbappé. A gente viu uma final de uma França muito desorganizada, praticamente não se encontrou no jogo. E aí o Mbappé faz o gol, faz o outro e a França vem. Então a imagem ficou no Mbappé. E, e que coisa de louco, né? Segunda Copa do Mundo, ele não sabe o que é jogar uma Copa do Mundo sem ir pra final. Fez um hat-trick numa final, jogando com o Messi. É, 4 gols em duas finais de Copa do Mundo. E ele tem 23 anos. Sim, 23 anos, cara. Fenomenal. Eu acho que a gente tá presenciando, se não o maior talvez, mas um dos maiores jogadores da história, com toda certeza, se ele continuar nessa constância. Porque é claro que é muito difícil. Eu tenho o Messi e o Cristiano Ronaldo que ficaram 10, 15 anos no auge. O Mbappé ele tem que continuar fazendo isso e provavelmente vai. Mas eu acho que estamos presenciando a formação de um dos maiores jogadores da história. Você tem o Mbappé jogando desse jeito e o feito da França, né? De chegar em duas finais seguidas, algo que mesmo com seleções muito fortes, é difícil. Você só tem o Brasil e a Itália que fizeram isso. E agora, no caso, a França. Não foi campeã, mas, tipo assim, ainda assim é uma vencedora. Tem a sua esperança, acho que principalmente no Mbappé, que além de ser um jogador fora de série, ele tem o respaldo da sua seleção e da sua geração. Algo que não aconteceu e não acontece, por exemplo, com o Haaland, que é norueguês, uma seleção com poucos nomes, ele, o Odegaard do Arsenal, mas assim, o Arsenal não, o Haaland não vai ter provavelmente essa mesma oportunidade, muito pela seleção. E aí pra mim é que tá as duas principais seleções, as duas principais histórias, os dois principais vencedores dessa Copa do Mundo. A Croácia, terceiro lugar, que disputou com o Marrocos. Você tem a Croácia jogando muito bem, sendo constante, é, uma seleção recente na Copa do Mundo. Sua primeira participação foi em 98, faz um tempinho já, mas para a história foi ontem, se você for olhar do ponto de vista histórico. Conquistou o terceiro lugar, eliminando o Brasil, e talvez eu acho que é por isso que a gente até olha com mais carinho. E o principal símbolo dessa Croácia é o Modric, com 37 anos, que participou dessa geração. É, Jogou tanto quanto, se não mais, em 2018, sendo que ele já tinha jogado muito bem na Champions League, e aí ganhou o melhor do mundo, e aí
Na época eu não achei um absurdo, até achei coerente, mas você via muitas pessoas achando que não merecia e tal. E eu acho que dá pra sentir que a gente vai passar a dar mais valor pro Modric agora, depois muito do que ele jogou contra nós. Com 37 anos, da maneira como ele jogou, você tem a Croácia em terceiro lugar, sendo que foi vice na última Copa do Mundo. Então, assim, a gente fala muito da geração belga, e falou muito da geração belga. E eu acho que a gente não olhou para a geração croata que veio passando o carro, não passando o carro, mas veio jogando muito de igual para igual com praticamente todas as seleções. Então, uma das principais vencedoras para mim foi a Croácia, por toda essa história. E você tem o símbolo dela no Modric. E Marrocos, pelo menos eu acho que deva ser unânime que foi a maior história da Copa. Eu acho que a gente consegue olhar para o desenho mais geral de um Marrocos que representa a África, um continente africano que pela primeira vez foi representado por uma seleção nas quartas de finais de uma Copa do Mundo e numa semifinal e disputando o terceiro lugar. Então, assim, é um contexto muito grande. Marrocos jogando no seu limite sempre, todos os jogos jogando no seu limite e praticamente só jogou contra europeus. O que eu acho que reforça essa ideia de que não temos um abismo muito grande entre as seleções europeias e as seleções de outros continentes africanos, americanos, da Oceania, enfim. E por que eu falo isso? Eu acho que o abismo que tem do futebol entre os continentes está entre os clubes. Porque os clubes principais se concentram na Europa e aí não dá para comparar um clube da Europa com um clube dos Estados Unidos, com um clube do Brasil, com um clube de algum país africano. Enfim, porque os principais jogadores estão lá. Mas a gente não vê essa volta nas seleções. Porque mesmo nas seleções dos outros continentes, os principais jogadores jogam, atuam em alto nível no futebol europeu. Então, por exemplo, você pega os destaques de Marrocos, você tem o Hakimi, que é o principal lateral direito do PSG, você tem o Ziyech, que joga no Chelsea, na Premier League, para muitos a liga mais disputada de maior qualidade técnica do mundo. Você tem o Bono, destaque goleiro do Sevilha. Então, assim, os principais nomes, eles atuam constantemente no continente europeu. Então, por isso que eu acho que a gente não vê esse abismo. E se a gente for pegar a caminhada de Marrocos, cara, num grupo de Croácia, Bélgica e Canadá, empatou com a Croácia, ganhou da Bélgica, ganhou do Canadá, passou em primeiro, empatou com a Espanha e passou nos pênaltis, ganhou de Portugal no tempo normal, e aí perde para a França e depois perde para a Croácia, mas assim, muito importante, eu acho que liga um start, eu acho que isso daí é um marco para a continuidade das Copas do Mundo, porque pelo fato dos principais jogadores, mesmo de outros países, atuarem na Europa, eu já não achava que tinha esse abismo. Mas eu acho muito importante essa questão da representatividade, de você olhar no topo, olhar lá em cima e ver que tem alguém próximo. Eu acho que é muito bom para Senegal, muito bom para Camarões, pro Egito, olhar e falar, pô, Marrocos conseguiu. A gente sempre acreditou, mas como a gente viu, agora dá essa coisa da representatividade. Comparando, eu acho que é mais fácil para a Croácia sonhar em fazer algo histórico vendo várias seleções europeias fazendo isso do que para Marrocos era sonhar isso. Então fica esse destaque. Então, para mim, esses são os quatro principais vencedores. E menções honrosas, principalmente para a próxima Copa do Mundo, que vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. Principalmente para Estados Unidos e México. Estados Unidos, seu principal nome é o Pulisic, foi eliminado nas oitavas, porém chegou no seu limite, eu creio eu. Eu acho que vem muito forte, talvez mais madura, jogando em casa para dar mais trabalho. O Canadá, principalmente, segunda participação em Copa do Mundo, né? Participou em 86, quando a Argentina foi campeã, participou de novo, e a Argentina foi campeã de novo, então torcer para o Canadá não se classifique na próxima Copa, porque, pô, se classificou, a Argentina bateu campeã, né? Melhor prevenir do que remediar. Mas enfim, eu vejo o Canadá muito forte. Os principais nomes são Alphonso Davies e o Jonathan David. E o Equador foi eliminado de uma maneira talvez frustrante, porque vinha jogando bem, vinha jogando mais. Num grupo de Inglaterra, Senegal e Catar.
Mas também uma geração boa, com nomes como Hincapié, Caicedo, Estupinhan, o Preciado. Então, acho que é mais uma seleção que vai dar trabalho. Enfim, e antes de ficar falando delas, acho que o mais importante na próxima Copa do Mundo é ver quem vai estar lá, né? Porque pode não se classificar, enfim, várias coisas. Então, resumindo, menção rosa para essas três seleções. E as duas principais histórias, as duas principais vencedoras dessa Copa do Mundo, para mim são Croácia e Marrocos. Bom, era isso que eu queria dizer. Se você concorda ou não, pode deixar no comentário, pode dar a sua opinião, enfim, fica à vontade para discordar. E é isso. Tamo junto, futebol sempre muito bom, fica na paz e até.